E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho no mundo da literatura? Hoje a gente vai desvendar um clássico russo que é um verdadeiro furacão de ideias. O Mestre Margarida, do Mikhail Bulgakov. Ah, o Mestre Margarida, uma obra-prima. Uma mistura de sátira, fantasia, romance que te prende do começo ao fim. É isso aí. E a gente vai desvendar todos os mistérios dessa obra sem entregar spoilers, claro. Mas já aviso, preparem-se para encontrar o próprio Satanás dando um rolê pela Moscou dos anos 30. E não pensem que é só isso. Tem crítica social, tem drama, tem romance. Tudo misturado com uma dose de humor ácido que é a marca registrada do Bulgakov. Por falar em humor, você lembra daquela cena inicial? O editor Berlioz e o poeta Bezdoni debatendo a existência de Jesus. Nossa, logo de cara já dá pra sentir o clima de tensão, né? O editor todo cheio de si, citando historiadores pra defender seu ponto de vista. Pois é. E o Bulgakov já começa nos mostrando como a religião era um tema delicado daquela época, né? A crítica, o ceticismo. Com certeza. E é nesse clima que o misterioso professor Ulan, vulgo Satanás, decide dar o ar da graça. A figura dele é intrigante desde o começo, né? O estrangeiro todo charmoso, com ar de sarcasmo e umas perguntas que deixam o editor e o poeta sem saber para onde correr. Goland é o caos personificado. Ele chega para bagunçar a ordem estabelecida e colocar em xeque as certezas do editor e do poeta. Falando em bagunçar a ordem, o que dizer da cena do atropelamento do Berlioz? É uma cena chocante, sem dúvida. E que marca o início de uma série de eventos surreais que vão transformar Moscou num verdadeiro palco de acontecimentos bizarros. É como se o Bulgakov estivesse dizendo, segura que agora a coisa vai ficar louca. Exatamente. E o que dizer da confusão na Griboidov, a sede do Massoli, depois da morte do Berlioz? Um caos total. Pessoas correndo pra lá e pra cá, perdidas em meio à tragédia e a busca por Stiopa, o diretor do Teatro de Variedades. E o Stiopa acorda com a maior ressaca do mundo no apartamento número 50, sem a menor ideia do que aconteceu na noite anterior. E de repente se vê diante de figuras pra lá de estranhas. Azazel, Kroviev... E o gato Behemoth, é claro. O Behemoth é impagável. Bebendo vodka, comendo com garfo e falando como gente grande. É possível não rir das peripécias dele, né? Mas por trás do humor, o Bulgakov critica a hipocrisia da elite soviética, né? Os privilégios, a extravagância. Uma crítica social ferrenha, disfarçada de humor. E enquanto isso, o poeta Ivan, coitado, acaba internado num hospício depois de presenciar a morte do Berlioz e o encontro com o Woland. E é nesse ambiente de loucura que ele conhece um misterioso visitante que revela a verdadeira identidade do professor. Falando em mistérios, a gente precisa falar da história do mestre, né? O escritor atormentado pela rejeição da sua obra sobre Pôncio Pilatos. É como se o Bulgakov abrisse um portal para outra época, né? Nos transportando para Jerusalém, colocando a gente frente a frente com questões universais sobre poder, culpa e compaixão. É fascinante como a história do mestre e a história de Pilatos se entrelaçam, né? Os dois buscando a verdade em meio a um turbilhão de injustiças. E a figura de Jesus, ou melhor, Yeshua HaNozri, como é chamado no livro, é bem diferente da imagem tradicional, né? Sim. Ele é retratado como um homem simples, pregando a bondade e a compaixão, mas acaba sendo visto como uma ameaça ao poder romano. E o Pilatos? Que figura complexa. Dividido entre o dever e a consciência, atormentado pela certeza da inocência de Yeshua. A cena do julgamento é de tirar o fôlego. A tensão, o medo do Pilatos, a hipocrisia dos sacerdotes. É de arrepiar. E os diálogos, profundos, instigantes, nos fazem refletir sobre a natureza do poder, a verdade, a justiça. Questões que continuam mais atuais do que nunca, né? É como se o Bulgakov estivesse nos mostrando que, no fundo, a história se repete, né? Os mesmos jogos de poder, as mesmas injustiças. Infelizmente, é verdade. E a cena da crucificação, chocante. O sofrimento de Yeshua, a crueldade dos soldados. Em meio a tanta brutalidade, surge Levi Mateus, o ex-cobrador de impostos que se torna seguidor de Yeshua. Ele representa a esperança, né? A fé que persiste mesmo diante da tragédia. E a conexão entre a história de Pilatos e a história do mestre é genial. É como se o mestre estivesse revivendo o drama de Pilatos através da escrita, sentindo na pele a culpa, a angústia, a busca pela verdade. E o Ulan, sempre presente, né? Tanto na Moscou stalinista quanto na Jerusalém de Pilatos, ele age como um maestro, orquestrando os acontecimentos, observando a natureza humana com um olhar irônico e perspicaz. O Woland é a representação do mal, mas um mal que muitas vezes serve para expor a hipocrisia e a fragilidade da sociedade, né? Sem dúvida, e a forma como Bulgakov usa o humor para criticar o sistema soviético é simplesmente genial.
As cenas no Torressim com Gato Behemoth e Corovier aprontando todas são hilárias. A gente ri, mas ao mesmo tempo a gente reflete sobre a escassez, a desvalorização da moeda, a obsessão por produtos estrangeiros. Uma crítica social afiada, disfarçada de humor. E um incêndio no apartamento, quando o Behemoth troca tiros com a polícia. Puro surrealismo. E o Bulgakov usando o absurdo para questionar a lógica, a razão, a própria realidade. E a cena final, com a despedida do Woland e sua comitiva, levando o mestre e a Margarida. Uma mistura de emoções, né? Alívio, tristeza, esperança. Uma paz agridoce. Eles não podem ficar juntos no mundo real, mas encontram a redenção no plano espiritual, um lugar além do bem e do mal. É como se o Bulgakov nos dissesse que a verdadeira liberdade está além das fronteiras materiais, né? No reino da arte, da criação, do amor que transcende a morte. Mas, e aí? Ficaram curiosos para saber mais sobre o destino do mestre e da Margarida. E sobre Pilatos. Será que ele finalmente encontra a paz? Para descobrir, vocês vão ter que acompanhar a próxima parte do nosso mergulho Mestre e Margarida. E já sabem, né? Se inscrevam no nosso canal no YouTube para não perder nenhum detalhe dessa obra-prima. E por falar em Mestre e Margarida, na parte anterior a gente estava falando sobre a história deles também. É verdade, a gente estava bem no meio da trama, explorando a conexão entre a história do mestre com a do Pôncio Pilatos. A gente deixou no ar a questão da busca da Margarida pelo mestre, né? Ela está disposta a tudo para reencontrá-lo. E essa busca a leva por caminhos perigosos, né? Sim, ela acaba se envolvendo com magia e bruxaria. E se torna uma bruxa de verdade. Imagina só, a Margarida, uma mulher comum, se transformando numa bruxa poderosa. E tudo por amor. Ela enfrenta qualquer coisa para ter o mestre de volta. E essa transformação da Margarida é um dos pontos altos do livro, né? Com certeza. É uma metáfora poderosa sobre a força do amor e a coragem de desafiar as convenções sociais. E a cena do voo da Margarida, então? De tirar o fôlego. Imagina a sensação de voar sobre Moscou, livre e poderosa. Que experiência incrível. E a gente não pode esquecer do baile de Satanás, né? Baile! Que loucura! Uma mistura de fantasia, humor e crítica social. É o Bulgakov no seu auge. Margarida como rainha do baile, rodeada por figuras bizarras e grotescas. E no meio daquela confusão toda, o encontro com o mestre. Finalmente. Mas a felicidade deles é ameaçada pelo próprio Woland. A liberdade deles tem um preço. E a intervenção do Woland é crucial para o destino do mestre e da Margarida. Mas e o Pilatos? A gente deixou ele lá, atormentado pela culpa por ter condenado Yeshua. É verdade. A história dele também tem um desfecho emocionante. O mestre, com a ajuda do Woland, consegue interceder por Pilatos. E ele finalmente encontra a paz que tanto buscou, É uma cena linda que nos mostra que a redenção é possível. mesmo depois de séculos de sofrimento. E aí, o que acharam dessa reviravolta? Intrigante, né? A gente vai desvendar mais mistérios de O Mestre e Margarida na próxima parte do nosso mergulho. Não perca. Ufa, que jornada, hein? E a gente nem chegou ao fim ainda. O Mestre e Margarida é realmente uma obra-prima. É impressionante como o Bulgakov consegue tecer tantas tramas e personagens complexos com tanta maestria, né? Verdade. A gente viu crítica social, humor, romance, fantasia, tudo junto e misturado. E com uma profundidade que te faz pensar por dias. E a gente ainda tem tanta coisa pra discutir, né? Tipo, lembra da cena final? A despedida do Woland e sua comitiva. Sim. Uma cena que te deixa com um nó na garganta, né? Ao mesmo tempo triste e esperançosa. É como se Bulgakov nos mostrasse que a verdadeira liberdade está além das fronteiras do mundo material, né? No reino da arte, da criação, do amor. Do amor que transcende a morte. E o que dizer da crítica social presente em toda a obra? Bulgakov não poupa ninguém. Ele usa o humor ácido para expor as falhas e as contradições da sociedade soviética, né? A burocracia, a censura, a perseguição aos intelectuais. Tudo isso está presente na obra, né? E de forma tão inteligente, ele te faz rir, mas ao mesmo tempo te faz pensar, te faz questionar. Com certeza. O Mestre e Margarida é uma obra temporal que nos faz pensar sobre temas que continuam relevantes até hoje, né? A luta entre o bem e o mal, a liberdade de expressão, o poder da arte. E o mais legal é que cada leitura te leva a novas interpretações, né? Você sempre descobre algo novo, algo que não tinha percebido antes. Sem dúvida, é uma obra que te convida a mergulhar fundo, a questionar, a refletir. Uma obra que fica na memória, que te transforma.
Acho que o Mestre e Margarida é uma leitura obrigatória para quem gosta de boa literatura, né? Com certeza. E para quem ficou curioso para saber mais, a gente tem muito mais conteúdo sobre livro no nosso canal do YouTube. É só se inscrever e mergulhar com a gente nesse universo fascinante. E por hoje é só, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso mergulho em Um Mestre e Margarida. Até a próxima!